Olá, meu irmão, que bom que você chegou até aqui. Você está prestes a ouvir uma palavra abençoada e poderosa. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar as notificações, que isso é muito importante. E também compartilhe com mais gente, para que você também seja um abençoador. Vamos nessa? Hoje o climinha tá gostoso, né? Só faltou a praia, aquela luzinha fraca, né? Luauzinho. Mas que gostoso ver. Para a gente que prepara a mensagem, é uma delícia quando a gente começa a ver o andamento do culto, o Senhor falando uma língua só. Já pensou, gente? O Senhor marcando na agenda dele o assunto do dia. Já pensou o Senhor marcando o encontro com você? Você estava lá moscando, mal sabia que era com você, e chega no dia, o Senhor começa a falar no seu coração, como a gente cantou, né? A Samantha puxou aqui, todos os dias que a gente precisa do Senhor ir nos resgatando, é todo dia, e é maravilhoso isso. Hoje eu quero ler com vocês um salmo de Davi, né? Davi escreveu em um momento um pouco delicado, que a gente vai ver. Mas antes eu quero orar com você. Senhor, obrigado pelo seu amor, pela sua graça nessa noite, em mais um dia nosso de vida. Obrigado, Pai, pelo nome de Jesus, teu Filho, pelo qual a gente te invoca, pelo qual a gente se aproxima e se achega do Senhor. Obrigado, Pai, por se aproximar de nós também. Obrigado pelo teu Espírito Santo que faz morada e que usa pessoas para nos comunicar a sua vontade e que flui através de pessoas para nos tocar, para nos libertar, para nos sarar, para nos animar, para nos vivificar. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é o Espírito do Deus vivo. O Senhor é vivo, o Senhor se move, o Senhor se movimenta. E muito obrigado, porque como a gente cantou, o que seria da gente sem o Senhor, né? Então continua fazendo aquilo que o Senhor quer fazer, para a honra e glória do Senhor. Amém. Então, irmãos, esse salmo que a gente vai ler, Davi escreveu, e ele escreveu no seguinte ambiente. Estava ele reinando tranquilamente em Judá, já era rei, né, já velho. Já tinha vacilado com Batseba, né? O Senhor já tinha decretado a maldição na casa dele, que era: a espada não se apartará da sua casa, vai ter treta na sua família até o fim da sua vida. Já tinha decretado, ele estava reinando tranquilamente. E esse salmo que a gente vai ler, Davi escreve quando ele foge para o deserto. Já rei, ele foge para o deserto. Por quê? Porque um dos seus filhos, Absalão, se rebela contra ele e tenta tomar o trono do seu pai. Então ele vai embora nesse sentimento, vai embora da própria cidade, para o meio do deserto, em fuga, fugindo, leva uma galerinha com ele, mas com esse sentimento: fui traído pelo meu próprio filho se rebelou contra mim, tentou tomar o meu lugar. E esse filhinho dele, abençoado, não sei se vocês já leram a história, mas é o seguinte, né? Davi tinha um monte de filho, né? Pai de Salomão. E esse filho de Davi, é Absalão? Sabe quando você está proferindo, mas você está com a sensação de que está errado o nome. Mas enfim, esse filho dele protege
uma meia-irmã deles, que foi abusada por um outro irmão deles. Então aqui, ó, tá todo mundo em família, aí um meio-irmão começa, né, a se encantar por uma irmã e força ela, acaba estuprando ela, e esse abençoado que se rebelou contra o pai, ele toma as dores, guarda esse ódio durante um tempo, depois ele faz uma festa, convida todos os irmãos e mata esse que tinha estuprado a irmã. Davi não se portou diante desse que tinha abusado da menina. Por quê? Porque ele era o mais velho, e Davi, o texto fala, isso quem puder ler, pode ler em 2 Samuel, capítulo 15, depois mais tranquilo. Era o queridinho, era o mais velho, então Davi passou esse pano para ele, nunca chegou junto, enfim. Esse filho que matou o irmão, foge, fica um tempo fora, Davi reinando em Judá, e depois ele volta para a cidade de Judá, Davi reinando ainda, seu pai, só que sem ver, durante 3 anos, o seu pai pessoalmente. Só que lá no meio ele, o texto fala que ele era muito bonito, era o famoso simpaticão, além de bonito ele era simpático, então a galera que ia resolver os seus problemas com o rei, passava antes por ele aproveitava, né, chegava junto na simpatia, abraçava, tal, o que você está precisando, e foi cativando o povo, até que ele reuniu uma galerinha e se rebelou contra o pai, e Davi decide fugir. Quando ele sabe que Absalão começa a se rebelar, Davi decide fugir para não ter guerra lá, o povo não sair ferido, e muito menos o filho dele, porque ele o amava. Então Davi está fugindo nesse sentimento, e é o salmo que a gente vai ler nessa noite, salmo número 63. Quem tiver a Bíblia aí pode abrir. Quem tiver no celular também. Salmo número 63. Não é comum, né, a Bíblia relatar o contexto do salmo, mas é importantíssimo, porque às vezes a gente toma os salmos como sendo muito poético, e nesse caso, como a gente vai ler, não é tão poético assim. É literal. Vamos começar a ler junto. Fala assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Por enquanto só até aqui, pode voltar, Tiagão. Olha, ele começa dizendo: Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, ou em outras traduções, eu te busco intensamente, ou em outras, eu madrugo em te buscar, eu passo a madrugada te buscando. Então, a sensação é de intensidade, porque a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Aqui soa poético, mas não é. Claro que ele estava no deserto, então estava fácil ele comparar, mas aqui Davi ele está saindo da sua cidade depois de uma traição do próprio filho. Ele não está nada poético, né? Ele não está nada, ele está sofrendo, e a palavra que a gente leu que ele falou é: a minha alma tem sede do Senhor. Tudo bem que a gente se acostumou a cantar, né? Tenho fome, tenho sede. Mas na verdade, quando Davi escreveu isso, o que ele quis dizer é que de fato, a alma dele estava com sede de Deus. Se a gente parar um pouco para pensar, a gente vai ver que a sede aqui não é só o desejo por água, mas é a falta da água. Então, minha alma está sentindo, ó Deus, a sua falta.
eu não estou te vendo na minha alma, a minha alma tem sede do Senhor, meu corpo te almeja como terra seca, terra árida, terra exausta e sem água. Então a gente percebe aqui que não é tão poético, mas é mais literal no sentido de eu sinto falta de Deus. Resumindo, eu sinto falta de Deus. Eu já achei maravilhoso Deus estar tratando desde as músicas com a gente sobre isso, sobre esse relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Por quê? Porque Ele precisa? Não, nós precisamos. E muitas vezes a nossa alma, eu não sei você, mas eu sei os sinais que a minha alma começa a dar quando eu sinto falta de Deus. E o sentir falta de Deus não é saudade. Às vezes bate aquela saudade de Deus, maravilhosa, mas às vezes é falta mesmo. Falta no sentido de não estou vendo Deus nos meus pensamentos, não estou vendo Deus nas minhas atitudes, não estou vendo Deus nas minhas intenções, não estou vendo Deus na minha fala, na minha resposta. Falta de Deus. Eu caio, sei os sinais da minha alma, quando eu estou muito chatão, quando tudo está me tirando do sério, ou quando eu estou muito cri-cri, eu sei que a minha alma está sentindo falta de Deus. Sinais que a alma demonstra e mostra que está em falta, está precisando. Terra seca, já ouviram aquela música? A terra seca sou eu, deixa a água descer, deixa a chuva molhar. Então é quando a terra está seca, ela está sem água nenhuma. E Davi, ele disse isso nesse sentido, e a gente continua e vê ele falando assim, versículo 2: assim, quero ver-te no templo ou no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória. Ó, ele começa dizendo que, pode voltar para o 2, Tiagão. Ele começa dizendo: te buscarei intensamente para poder te contemplar, para poder te ver. E vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Ele começa dizendo: eu madrugarei em te buscar, ou eu te buscarei intensamente. Sabe, muitas vezes a gente está com a alma seca, necessitada, árida, exausta, cansada. E às vezes a gente está se contentando com as gotinhas que caem na nossa língua seca. Sendo que tem um oceano, um rio de águas vivas nos esperando para nos mudar. E é isso que a gente vai ver ao longo do Salmo. Por quê? Porque Davi, ele começa de um jeito, daqui a pouco ele está mudado. Eu não sei também você, eu já vivi, não foi uma nem duas vezes, várias. Você está de um jeito, você vai buscar a Deus, você sai completamente diferente. A sua alma sai completamente alterada, afetada por Deus. Por quê? Porque você o viu, porque você foi afetado por Ele. Mas muitas vezes a busca tem que ser intensa. Quanto mais secura, quanto mais falta, maior é a intensidade. Só que às vezes a gente quer tratar a secura da nossa alma, a tristeza, e detalhe, né? Vocês ouviram a palavra de domingo? Onde é que está a sua alegria? Tem provérbio que fala: o fim da alegria é tristeza. Então, tipo assim, você está feliz? Ah, não estou feliz nem estou triste. Não, você não está feliz, você está triste. O fim da alegria já é tristeza. Então às vezes a gente está tão acostumado no meio termo do negócio, no meio de campo, que a gente acha que não está nem feliz nem triste. Porém você está triste, você está, sua alma está sedenta e ela está com sede de Deus. E aí muitas vezes a resposta que a gente tem que dar a isso é uma resposta intensa. Por quê?
Porque a presença de Deus, ela é como se você fosse cavar poço. Quanto mais você cava, mais fundo você chega, mais água você acessa, mais acesso você tem com Deus, e isso requer tempo. Dizem por aí que tempo é prioridade, você dá mais tempo a quem você mais ama. Olha, eu já ia tomar a jarra aqui. Então você tem dado mais tempo a quê? Você tem administrado a secura e a necessidade da sua alma? Tipo assim, né? Vou lá na quinta, vou lá no domingo, ou dou só uma piscadinha aqui para Deus, 5 segundos. Irmãos, nem sempre o tempo vale de alguma coisa na presença de Deus. Mas quando requer um cuidado maior, quando a necessidade ela está tensa, precisa de uma entrega intensa. Experiência própria. A gente começa a viver e a perceber que meia horinha a mais não é suficiente com o Senhor. Eu caio, eu comecei a me dedicar à oração pelo vício na pornografia, porque eu vi o seguinte, que eu só conseguia orando, só que Deus foi tão maravilhoso comigo que Ele começou a me dar gosto pelo negócio. Hoje em dia, o pessoal lá em casa sabe, se eu começo a ficar esquisito, é porque eu não orei, eu simplesmente não consigo viver de forma plena, alegre, não consigo me doar, não consigo amar, não consigo pensar nas pessoas, se eu não tive contato com Deus. Se eu, como Davi falou, não contemplei a sua glória, o seu poder. E por que a gente acha que a gente consegue? Na nossa carne não mora bem algum, e sempre vai estar mais forte quem você mais alimenta. E uma das coisas que eu agradeço a Deus tanto, irmãos, Deus me faz sentir a falta dele. Isso é um dos maiores presentes que eu já ganhei de Deus. Você consegue detectar dentro de você quando você está precisando de Deus. Tipo assim, antigamente, né, a gente lá em casa passou por um momento difícil financeiramente, mas antes disso, batia aquela bad, aquela tristeza, bora passear, bora viajar, bora comer um negocinho ali. Administrava a tristeza, o tédio. Mas depois chegou um tempo que não tinha nem carro para passear, nem dinheiro para curtir, não tinha nada. O que fazia? Ia para a presença. E aí a gente percebia, eu percebia, que era o que era necessário. Palavras do Senhor para Marta: Marta, Marta, uma coisa só te é necessária. Está buscando em tantas outras coisas, mas uma só te é necessária. E às vezes a cura, às vezes não, praticamente sempre a cura para a nossa alma é a comunhão com Deus. Porque a gente vê Davi entra, vamos continuar, versículo 3, olha lá, porque a sua graça é melhor do que a vida, ou o seu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Como que uma alma que estava sedenta, árida, cansada, exausta, pode dizer, a sua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam? Porque contemplou, como ele falou no versículo anterior. Assim contemplarei o Senhor no seu santo templo, contemplarei o seu poder, contemplarei a sua glória. Como que é uma alma que fala, o seu amor vale mais do que a minha vida, minha boca vai te louvar? É uma alma que está começando a ser tratada, uma alma que está começando a ser renovada por Deus, animada por Deus. Só que começa tudo no madrugarei em ti buscar. Te buscarei intensamente.
é como eu falei, quanto mais se cava, no deserto, você pode ir lá cavar. Tem gente que vai levar água para os lugares que não tem, sertão, África e tal. É uma máquina que cava em lugar árido, mas cava tão fundo até achar água. Só que às vezes a gente não está disposto a cavar o suficiente para acessar a cura para a nossa alma. E é um dia bem, outro mal. Um pouquinho aqui, outro ali. Uma gotinha na língua seca. E administra a secura. Quando está escrito na Bíblia da raiz de amargura, não é rancor não. Normalmente a gente usa o texto para rancor, a pessoa que não perdoou. Não, raiz de amargura não. É a pessoa que está amarga mesmo. A raiz da amargura, cuidado, o texto fala. Porque ela crescendo contamina. Se você é aquela pessoa azeda, amarga, você chega e você contamina o ambiente. É quando a alma não acessou ainda a cura que está em Deus. É quando a alegria, ela está sendo colocada, ou está sendo buscada em tudo, menos naquele que está escrito, na sua presença tem alegria abundante, delícias eternamente. Na sua presença. Versículo 4. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levanto as mãos. Versículo 5. Como de saborosa comida. Acabei de falar que na presença de Deus tem delícias eternamente. Olha o que Davi está falando no meio daquilo que ele estava vivendo. Como de saborosa comida se farta a minha alma. De uma alma cansada, exausta, árida, seca, ele passa a falar, como de saborosa comida a minha alma se farta. Foi colocado diante da minha alma uma mesa repleta de coisas deliciosas. Com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Com alegria na boca, eu te louvarei. Cadê? Cadê a alma cansada, a alma sedenta, a alma abatida? Vai saindo, irmãos. Vai saindo. E se você percebeu, o Senhor está chamando desde o começo a gente para esse lugar de intimidade, esse lugar de proximidade com Ele, onde a gente vai ser afetado por aquilo que a gente vai contemplar e ver de Deus. Te buscarei intensamente, madrugarei em te buscar. Eu sei que você, principalmente hoje em dia que está na moda, o discurso sem sacrifício, porque já foi pago, não é assim? Mas irmãos, para a gente viver grandes coisas, a gente vai ter que fazer grandes sacrifícios. O negócio é para onde é que você vai apontar, para onde que você está disposto a se sacrificar mais. O que é que você vai querer ter mais? O Senhor falou que o reino dos céus é como um cara que adora colecionar pedras preciosas. E esse cara um dia está passeando em um terreno e ele encontra a joia mais preciosa de todas. O Senhor falou na parábola que esse homem, ele pega, ele vende todas as joias que ele tinha colecionado para comprar aquele terreno e ter a mais preciosa. O Senhor falou também que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um terreno, que um homem o acha, vende tudo que tem para ter acesso àquele terreno e àquele tesouro. Percebe? O reino de Deus não é algo bom. O reino de Deus é o melhor. É o que sobressai em valor a tudo que você possa ter. O reino de Deus te faz, por que aquele jovem rico não pôde?
Ele chegou para o Senhor falando: Senhor, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Os mandamentos, né? Você sabe, honre seu pai e sua mãe, né? Não minta. Isso tudo eu tenho feito. O que me falta? O que te falta é você vender tudo que você tem. Presta atenção, hein? Tá? O problema do jovem rico era o dinheiro. Então, o que me falta? Quem é que tem essa coragem de falar para Deus: Deus, o que me falta? Então, ele perguntou, o Senhor respondeu: o que te falta o seu problema é que você ama o dinheiro. O que te falta é: venda o seu dinheiro, dê para os pobres e me siga. Olha o convite: e me siga. Muitos quiseram na época, inclusive o endemoniado lá de Gadara: deixa eu te seguir. O Senhor: não, você vai ficar aqui, para você ser testemunha para esse povoado. Aí vem o jovem rico e o Senhor o convida: faz isso, venda tudo que você tem, dê para os pobres, vem e me siga. E o texto fala que ele saiu triste porque ele era dono de muitas posses. Quando o Senhor comparou o reino dos céus a algo muito valioso, olha a ordem: ele viu o que era mais valioso, vendeu tudo o que tinha para ter acesso depois, para estar junto. O Senhor não falou? É impossível. Ninguém que não seja capaz de negar a si mesmo pode me seguir. Então, às vezes a gente pensa que só porque foi conquistado pela graça é de qualquer jeito. Mas não, gente, foi o sangue precioso que nos resgatou. E eu entendo, tá bom? Porque é um processo. Vai tempo, vai dedicação até você acessar o quão precioso é esse sangue. Até você ser conscientizado de que é de excedente valor. Excede a tudo que eu possa ter ou conquistar nesse mundo. Então o que eu faço? Eu abro mão daquilo que é precioso para mim, para ter acesso àquilo que é melhor. Eu não contei que a única forma que eu achei para vencer a pornografia foi a oração? Trocar o bom pelo melhor. Trocar o bom pelo melhor. Mas eu não consigo largar isso. Trocar o bom pelo melhor. E Deus não é melhor? Teoricamente sim. Teoricamente sim. Teoricamente a gente canta muitas vezes sobre muitas coisas. Teoricamente a gente diz de Deus muitas coisas. Mas na prática e no íntimo, às vezes não diz. O apóstolo Paulo falou: falamos de Deus na presença de Deus. Sabe aquela coisa, falar de Deus fora da presença de Deus? Qualquer um fala. Sabe, falar sobre Deus. Vamos falar sobre a Bíblia, sobre as Escrituras Sagradas. Vamos falar sobre o livro mais antigo. Vamos falar sobre Deus. Vamos! Mas uma coisa é falar de Deus, outra coisa é falar de Deus na presença de Deus. É estando nesse lugar. Porque se torna resultado. Como o pastor mandou, né, um vídeo do Douglas Gonçalves lá um dia lá no grupo. Nenhuma árvore faz força para dar fruto. Até o fruto sair, não. É só consequência de onde ela está. De onde ela está plantada. De onde as suas raízes estão firmadas. É consequência, não tem força. E o texto lá, se eu não me engano, de Ezequiel, fala que ela produz fruto fora de estação. Suas folhas estão sempre verdes. Por quê? Foi plantada perto do rio. Suga constantemente.
Uma das coisas que eu já mencionei, mas que eu sou muito grato a Deus pelo que Ele fez em mim é amar a oração. Na hora que eu pensei em falar isso, o Espírito Santo tão maravilhoso já me fez lembrar do que a Carol pregou, já me fez lembrar de outra coisa. Sabe quando você vive, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma anseia por Deus. Ansiar e ter sede, não é só, estou com sede, não é só porque eu quero tomar água, é porque eu estou com falta de água, eu não tenho água. E a Carol pregou: felizes os pobres de espírito. O que é ter sede de Deus? A gente às vezes, gosta de cantar, de proferir, nos dê fome, nos dê sede, mas ter fome e sede de Deus é você se encontrar em um lugar de necessidade. Tanto é que a Tamires Garcia foi inspiradíssima ao escrever a música que dizia: me fere com a dor de fome e sede. Me fere, é uma dor, não é algo bonito de se cantar e poeticamente legal. Não, ter fome e sede de Deus é constantemente olhar para si, ver uma pobreza de espírito, uma necessidade intensa de Deus, e a partir disso, buscá-lo. E a partir disso, ser enriquecido por aquilo que é de Deus. Se eu não me vejo necessitado, eu não quero água. Já diz o provérbio: a alma farta despreza o favo de mel, aquilo que é mais doce. Mas a alma sedenta, até o amargo para ela é doce. Sabe quando você já está de barriga cheia? Pode vir o prato que você mais ama, você não está nem aí. Mas e com fome? Até o cheiro do arroz fresquinho você come sozinho. Muito do nosso desejo de Deus, da nossa fome e sede de Deus, está atrelado à forma como a gente se sente. Se está tudo bem, se eu já estou farto, eu não preciso de Deus. Mas agora, se eu tenho acessado lugares escuros, se eu me apresento de Deus como está escrito, com confiança e com sinceridade diante do trono da graça, isso quer dizer que eu não escondo nada de Deus. Eu chego mostrando para Ele. Hoje eu terminando o sermão, algo que Deus me deu, é um dom que Ele me deu e é para servir a igreja. Mas às vezes eu me pego pensando tipo assim, às vezes eu vou começar a ver o que o Senhor quer falar, sabe aquela coisa assim, mais uma pregação, mais uma falácia, mais uma, só falar, mais uma vez falando. E hoje eu me peguei assim, antes de continuar, falando: Senhor, mais uma vez vou falar lá? E aí, não tem vergonha nenhuma em ser sincero com Deus, porque ainda que você esteja errado, que foi o que aconteceu comigo, Ele te cura no meio do processo, no meio do relacionamento. E conforme eu fui falando aquilo, ao mesmo tempo as respostas vinham. Mas não é sobre você, Caio. Pode ser que você não precise ouvir, que essa exclusivamente não seja para você. Mas e se tiver alguém lá, Caio, que está precisando? E se essa é mais uma vez que você for falar, vai salvar alguém, vai erguer alguém, vai levantar alguém, vai edificar alguém, vai reanimar alguém? E aí a gente começa a realmente entender,
não é sobre nós. É usar, como a Cibele começou, é usar daquilo que a gente recebeu para o outro. Se faz ou não sentido para você, se você quer ou não, o problema é seu, só obedeça. E aí Davi continua, versículo... Na minha cama, quando do Senhor me lembro, quando do Senhor me recordo, e no Senhor eu medito, durante as vigílias da noite. Próximo. Porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. Pô, mas não era uma alma machucada? Não era uma alma... Como que uma alma pode estar falando isso? Porque o Senhor tem sido o meu auxílio. Ó, tu tens sido. É como se ele lembrasse o seguinte: eu já passei por momentos piores ou como esse, e o Senhor me auxiliou. E o Senhor continua me auxiliando hoje. Então, o Senhor tem sido o meu auxílio. Eu na minha cama comecei a brisar em Deus, e comecei a pensar, a me recordar de Deus, e é o que muitas vezes a gente precisa fazer, lembrar. Porque o mesmo tanto que a gente esquece de Deus, senão Deus não diria: se aquietem e lembrem, eu sou Deus. Então, da mesma forma que a gente se esquece que Deus, é o mesmo tanto que Deus vem nos lembrar que Ele é Deus. Davi falando: tu tens sido o meu auxílio, o Senhor tem sido a minha ajuda até agora. Debaixo das suas asas, na sombra das suas asas eu canto de alegria. Já está num lugar de segurança, já está debaixo das asas. Ó, o Senhor, quem lembra quando o Senhor falou, olhou para Jerusalém e falou: minha vontade, Jerusalém, era colocar você debaixo dos meus braços, como uma galinha coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas. É pai que quer relacionamento, é pai que quer intimidade. E muitas vezes a gente precisa voltar para um lugar de busca intensa. Sabe, dá aquela quebrada na rotina, dá aquela bagunçada, às vezes as coisas na sua vida estão organizadas até demais, mas não foge um segundo daquilo que está programado. E às vezes o que a gente precisa é quebrar um pouco da rotina e fazer, acho que alguém já pregou uma vez isso aqui, loucuras de amor. Até porque, como Davi falou, o seu amor vale mais do que a minha vida, a sua graça vale mais do que a minha vida. Então, se a sua alma está desse jeito, sedenta, cansada, exausta, necessitada, e você já reconheceu isso, já é 80%. Aquele que reconhece que está necessitado, já é o pontapé inicial para começar a mergulhar em Deus, para começar a ser afetado por Deus. Aí Davi continua, põe para a gente, Tiagão, e fala assim: ó, a minha alma se apega ao Senhor, a sua mão direita me ampara. Ó, a minha alma pega-se ao Senhor, a sua mão direita, o seu melhor me sustenta. Próximo. Aí ele entra, muda um pouco a história, lembra do cenário, né? Ele está fugindo, tem um exército inimigo querendo destruir ele.
A alma que começou falando, nossa, eu tô com falta de Deus, hein? É a alma que termina o salmo dizendo assim, ó a confiança, ó a cabeça erguida. Porém os que procuram tirar ou destruir a minha vida, descerão às profundezas da terra. Próximo. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Próximo. Mas o rei se alegrará em Deus. Quem por Deus jura, se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Ponto final, e o salmo termina aqui. Então, um salmo que começa em necessidade, termina em ousadia. Aqueles que procuram destruir a minha vida, eles é que serão destruídos. E às vezes você está sendo só jogado pelos problemas. Daqui para lá, eles te controlam, eles te conduzem. E às vezes o que a gente precisa é, em Deus, ser capaz de dizer, aquilo que está me destruindo, será destruído. Aquilo que é um problema para mim, achará um outro maior, Jesus. Tempo com Deus, irmãos. Tempo com Deus. Não é automático. Não é no automático. Podem ficar em pé? A gente já vai encerrar. Eu vou orar e depois eles vão cantar. Se você sente que isso foi para você e você quer expressar diante da igreja, fica à vontade, pode vir aqui na frente, a gente vai orar especificamente, diretamente pela sua vida. Senhor, obrigado pela sua graça que nos alcançou quando nem pensávamos nela. Obrigado, Senhor, pela sua doçura que nos atraiu quando nem pensávamos em Ti. Obrigado, 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 Deus, por esse amor que nos cativou. Obrigado, obrigado por esse Espírito de Deus em nós. Por Ele podemos clamar, Papai. Por Ele podemos cantar, meu Deus. Por Ele podemos invocar o Teu nome. Vem, Senhor, como água, libera-nos dessa cegueira, libera-nos, volta-nos da vida que vem do céu, libera-nos, Senhor, dessa secura, e toca até achar carne viva em nós. Vem
nos sara, nos cura com teu amor. Como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede